Olá a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui para a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos dar início ao novo capítulo. Vamos pedir que Deus nos acompanhe, nos oriente, nos ilumine para entendermos aquilo que nos quer transmitir. Então, aqui estamos, no capítulo 8, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro coração. Hoje nós vamos nos ater aos 4 primeiros itens, que fala sobre a simplicidade e pureza de coração. Eu gostaria de fazer uma introdução antes de começar propriamente o capítulo, colocando sobre a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente pode se perguntar, Kardec não segue uma ordem tal qual está nos evangelhos canônicos, nem em termos do evangelho em si, e nem em termos das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas estão desordenadas, vamos dizer, na sequência, como a gente vê no evangelho. E a gente se pergunta, por que isso? E aqui nós temos a resposta, porque, na verdade, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo não é um estudo do Evangelho de Jesus, Evangelho canônico, mas ele é uma comparação entre os princípios morais do Evangelho de Jesus e os princípios doutrinários espíritas. Então, Kardec iniciou toda a sua codificação com as perguntas aos espíritos e que deu início, o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, onde tem aquelas perguntas e respostas. Esta é a base de tudo, o Livro dos Espíritos. A partir daí, ele vai aprofundando questões do Livro dos Espíritos nos outros livros, formando a grande obra dos 5 livros, o Pentateuco kardeciano. Então, em cada um desses livros, a gente vai ver correspondências de questões que estão no Livro dos Espíritos. Então, especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai cuidar de toda a questão moral, dos princípios morais, vendo principalmente isso, é lógico, trazendo a figura de Jesus, o nosso grande mestre, o maior espírito, que pisou nesse plano terreno, nesse planeta. Então, ele é o exemplo maior e Kardec vai pegar, mas, na verdade, o que Kardec quer aprofundar no Evangelho segundo o Espiritismo é essas questões morais da vida de Jesus com os princípios doutrinários. Então, a primeira parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um ferramental que a gente poderia chamar, que são os 6 primeiros capítulos, onde ele trata no primeiro capítulo do princípio religioso, Deus, a formação de Deus. No segundo capítulo, a imortalidade da alma. No terceiro, a questão da evolução. No quarto, a reencarnação. No quinto, ele fala da lei de causa e efeito. E no sexto, consolação. Os títulos não são esses, A gente vai ver outros títulos nos capítulos, mas que tem como pano de fundo essas questões, esses princípios doutrinários que Kardec vai trabalhar. A partir de então, depois desse ferramental, Kardec vai entrar em aspectos morais. E aí ele faz 2 blocos de capítulos tratando das 2 principais chagas da humanidade. E aí eu pergunto, quais são as 2 principais chagas da humanidade? Kardec perguntou isso
aos espíritos. As duas principais chagas da humanidade. Ele pergunta lá na questão 785 aos espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso? E eles respondem, é o orgulho e o egoísmo. Essas são as duas chagas da humanidade que Kardec agora começa a desconstrução disso. Então, depois desse ferramental, ele vem agora com uma parte segunda, no segundo bloco, desconstruindo primeiro o orgulho, nesses 4 próximos capítulos, onde ele usa as bem-aventuranças, e depois ele vai vir com 5 capítulos desconstruindo o egoísmo. Então, nós estamos nessa parte aí, né, que eu coloquei mais vermelha em destaque, nós estamos no segundo capítulo desta parte de desconstrução do orgulho. Então, é justamente trabalhando nessa questão do orgulho e do egoísmo, desconstruindo a questão do orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade, que Kardec vai trabalhar. E aqui eu trago que ele também fala em Obras Póstumas um capítulo só sobre orgulho e egoísmo. Kardec coloca causas, efeitos e como destruir o orgulho e o egoísmo. Como isso é interessante, né, que a gente recorra, né, em outro momento, quiser se aprofundar lá em Obras Póstumas sobre nesse capítulo é muito interessante. Ele primeiro coloca, né, como a causa. Qual é a causa do orgulho e do egoísmo? Ele diz que é o instinto de conservação, o instinto natural de conservação do homem, que dá a ele uma falsa ideia de que ele seja mais do que é. Então, o homem acaba acreditando, né, o homem, nós todos, nós pessoas, acreditamos ser mais do que, na verdade, somos. E assim, somos orgulhosos. Não nos vemos como criaturas, queremos ser deuses, né? Qual é o efeito desse orgulho, desse egoísmo? É a concentração nos interesses da vida terrena, da vida material. Essa vai ser a consequência. E como que vamos destruir, desconstruir esse orgulho e egoísmo? Aí é justamente o quê? Crendo na vida futura. Percebendo que não temos só essa vida material, mas que somos espíritos. E Jesus nos dá o grande ensinamento, e que Kardec vai trabalhar conosco, que são as grandes máximas que Jesus nos dá, que é a questão da caridade, da igualdade, da fraternidade. É a partir disso, com essas ferramentas, que a gente vai desconstruir o orgulho e o egoísmo. Tendo dito isso, nessa introdução, nós vamos entrar então no item 1 desse capítulo. Bem-aventurados os puros de coração, querendo trabalhar a desconstrução do egoísmo. Kardec traz logo uma questão que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Ele introduz o capítulo com essa frase de Jesus, com esse dito de Jesus: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. E aí nós podemos nos perguntar: o que é ter puro o coração? E aí nós vamos pedir ajuda lá a Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, para nos clarear sobre o que é ser puro de coração. E Pastorino nos diz que ser puro de coração corresponde ao plano em que a criatura atingiu o ponto de estar desapegada de tudo. E desapegar de tudo
vamos fazer aqui uma ressalva, não é só questão de bens materiais, mas é desapegar também das pessoas, não é só das coisas, mas é das nossas relações. É desapegar dos filhos, dos pais, do marido, da esposa, dos amigos. É estar desapegado de tudo. É ter o coração totalmente limpo e vazio, é se esvaziar, tirar de nós toda aquela sensação justamente de egoísmo, de mágoa, de raiva, de rancor, para no nosso coração, estando puro, abrigar apenas o Cristo interno. É o nosso eu superior. É estar nesse estado de graça, totalmente aberto, totalmente puro, para acolher esse Cristo interior. É superar as emoções e amar sem mistura de emoção. É amar incondicionalmente. Amar integralmente, sem distinções, a todos e a tudo, pois sabe por experiência pessoal que o eu é o mesmo em todos e em tudo, e, portanto, todas as criaturas são únicas. A igualdade, como dizia antes. Coração puro, os ensinamentos do Mestre. É a prática da caridade, da igualdade e da fraternidade. No item 2, Kardec diz assim: apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ela as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, desgostou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-os, impondo-lhes as mãos. Essa questão dessa bem-aventurança, esse encontro de Jesus com seus discípulos, a gente pode ver isso em Mateus e em Marcos. Kardec traz aqui o texto de Marcos, que ele preferiu colocar em relação às crianças. Mas no texto de Mateus, dentro dessa temática, ocorre o quê? Aquele fato em que os discípulos estão entre eles conversando e se perguntando quem deles é o maior. E Jesus chega e pergunta: o que vocês estão conversando aí? Jesus percebe que é isso que eles estão confabulando, querendo saber quem é maior. E eles estão realmente perguntando, né? Será que sou eu? Será que é o outro? Olha a questão aí da vaidade entrando, do orgulho. Aqui em Marcos, Jesus trabalha com a questão da criança. Ele diz que o puro de coração, quem é o maior, quem é aquele que vai entrar no reino do céu, ele não diz que é as crianças, ele diz dos que se assemelham às crianças. Isso é importante ressaltar. Porque o que é se assemelhar à criança? O que Jesus quer ressaltar com isso? Vamos ver algumas características do comportamento
da criança. Se a gente for ver na psicologia, né? As crianças, elas costumam ser empáticas, ter empatia, elas se colocam no lugar do outro, elas se achegam e se colocam ali na mesma condição que o outro. Elas costumam ter empatia. Tem a percepção do outro, entende que algo não está bem, ela consola, ela quer ajudar. Quantas vezes a gente percebe, deve ter acontecido, que a gente está chorando, até numa situação, às vezes, até de perda, né, de familiares, alguma coisa assim, de uma situação de morte física, e que a gente está chorando, ou por alguma situação que a gente não está bem, está meio doentado, e a criança chega perto e fica ali, vê que você está triste, fica triste também, pergunta o que você tem, e te consola, quer te ajudar. É uma característica da criança. Outra característica é estar em atividade, ela está sempre em movimento. Geralmente a criança está sempre ativa, né? Sempre em movimento. Outra característica é a curiosidade. Ela quer fazer descobertas, ela quer aprender, ela é curiosa, ela quer saber o porquê. O porquê? Por quê? Porque está sempre perguntando. E a socialização espontânea. Ela faz amizades com muita facilidade. Você vai com a criança em algum local, quando você vê, ela já está brincando um com o outro, ela não está preocupada com o que o outro vai achar dela, o que não vai, ela já está ali no meio, quando vê, ela está brincando com todo mundo, já está socializada. Essas características, é isso que Jesus trouxe nessa passagem, quando ele diz que o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças. Ele não quer dizer que é das crianças. Isso, em algum momento da história, foi confundido e se achando, então, que quando uma criança desencarnava, ela ia direto para o céu, né? Aquela teoria de céu e inferno, e Jesus falou que o reino do céu é das crianças. Ele não disse isso. Ele disse que é dos que se assemelham. O que ele quis dizer é que daqueles que se assemelham, que é aquelas características mais simples, mais infantis, mais iniciais da vida, quando a gente ainda não está contaminado pelo orgulho, pelo egoísmo. Aos poucos, a gente vai se contaminando. Mas a criança, quando nasce, ela geralmente não está contaminada ainda, né? É claro que cada um, dependendo do local, né, e do berço que ela nasce, ela vai acabar aprendendo aquelas virtudes ou falhas daquele local, né? No item 3, Kardec vem agora explicando o seguinte: ele diz que a pureza do coração é inseparável da simplicidade da humildade. O que Jesus quer dizer quando fala do reino de Deus ser aqueles que se assemelham às crianças, ele fala disso, dessa simplicidade e humildade da criança. Kardec continua dizendo, ele exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Olha a desconstrução aqui. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Então, Kardec está colocando aqui que a gente poderia parecer, né, que essa comparação não é muito boa,
se a gente pensa que o espírito da criança é um espírito antigo e que ele traz essas imperfeições. Mas Kardec continua dizendo: só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer um tipo de verdadeira pureza. Então, a gente poderia ter toda essa especulação e esse questionamento diante do que Jesus disse. É exata, mas Kardec afirma, é exata a comparação que Jesus fez, porém, do ponto de vista da vida presente. Então, Jesus está colocando, enquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Então, o que Kardec está esclarecendo é que a gente não pode ir analisar por esse aspecto de vidas anteriores. Jesus está colocando aqui a comparação que ele quer falar é com a criança na vida presente. Ele esclarece isso. E não com os antecedentes, que a gente sabe, sendo reencarnacionistas, que essa criança, na verdade, é um espírito velho, né? Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem, aquilo que eu disse antes. Então, ele não disse, o reino de Deus é das crianças, ele disse, é daqueles que se assemelham às crianças. No livro Vivendo o Evangelho, André Luiz nos ajuda a refletir sobre essa questão do ser puro coração, nos trazendo essa lição 97, que tem por título Comece Agora. Eu não trouxe toda a lição, mas a conclusão que André Luiz tira nessa lição, dizendo que a pureza de coração não se adquire de uma hora para outra. Ela acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo. Contudo, nada impede que comece agora. Então, o que André Luiz quer dizer é que a gente não vai realmente adquirir esse coração puro, acredito que nem nessa existência, né? Eu pelo menos. Mas é possível começar já. É claro que é uma questão evolutiva. É claro que a gente vai precisar de muitas e muitas encarnações para chegar a essa pureza de coração. Mas isso não nos impede de já começar a dar os primeiros passos nessa existência, no aqui e no agora. Por isso que ele diz, comece agora. Não vamos postergar isso, né? E o item 4, finalizando esses 4 itens introdutórios, Kardec diz assim, uma pergunta até, já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Agora ele já vai fazer essa exortação, né? esse comentário de por que a criança não se mostra logo de cara? Por que o espírito, quando vem, ele vem com essas características de simplicidade, não está contaminado e não se mostra, né, se ele é um espírito que vem, que tem coisas a serem reparadas? Por quê? Por que ele não se mostra desde o nascimento tal qual ele é? E aí Kardec vai explicando. Muito importante a gente entender. Tudo é sábio nas obras de Deus. Tudo é construído, né? Deus sabe tudo. Então, a criança, ela necessita de cuidados especiais, não é? Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amamentada, ela precisa aprender a andar, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Mãe biológica ou quem cria, ela vai precisar desses cuidados
dessa ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Então, Kardec coloca como é sábio de Deus, que mesmo esses espíritos mais difíceis, eles venham como criança, né? Nasçam ali nessa ingenuidade de criança, justamente para que através dessa ternura, desses cuidados que a criança precisa, ela já vai experimentando o amor, a bondade, o cuidado, e ela possa já ir se transformando diante daquilo que ela veio reparar. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo. E assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Então, a mãe vai ter sempre esse cuidado com o filho. A mãe, a cuidadora, vai sempre querer o melhor para o seu filho. E isso vai fazer com que esse espírito vá também aprendendo sobre o amor. Ela não teria o mesmo devotamento por ele, a mãe, né? Se em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Então, o que Kardec está querendo dizer aqui? É a importância do esquecimento, né? Se eu identifico que aquele meu filho, tão amado, tão querido, mas se eu reconheço ali aquele que foi meu algoz, aquele que me torturou, aquele que me fez sofrer, eu não vou ter esse sentimento puro, esse sentimento ingênuo, esse sentimento de amor forte. Então, por isso é necessário o esquecimento, e por isso é necessário que esse espírito venha em forma de criança ingênua, necessitando de todos esses cuidados no seu desenvolvimento. Aliás, diz Kardec, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se à encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, vai ao esquecimento, né? Ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. A gente vê que a criança ela dorme mais do que outra coisa, né? Ela fica mais tempo adormecida do que acordada. Ela ainda está nesse transe, né? Nessa transição, nessa perturbação, que ela vai perdendo pouco a pouco a consciência daquilo que ela é, na verdade, para poder se encarnar e viver esse momento, essa existência. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. Se eu quero desconstruir o meu egoísmo, eu preciso fazer. E olha que bonito que ele diz, né? Como Kardec coloca, que Deus sabe tudo e faz tudo com muita retidão e certeza, correto. Então, todo esse processo da reencarnação para que eu vá desconstruindo o meu orgulho, para que eu tenha uma nova oportunidade de desconstruir o orgulho e o egoísmo. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Claro que a gente traz. Ele renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, porque a gente vai progredindo a cada encarnação. Assim é para ser, né? Sustentado e secundado pela intuição
que conserva da experiência adquirida. Porque cada encarnação eu vou adquirindo essa experiência e vou crescendo. Aquilo que André Luiz falava, não vou me tornar um puro de coração assim de uma hora para outra. A partir do nascimento, as suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que toma mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. A lição 16, sobre o título Educação, que está lá no livro O Espírito da Verdade. É um livro de diversos espíritos, né, que ditam para Chico Xavier e Valdo Vieira. E essa mensagem é ditada por André Luiz, que fala da educação, dizendo que maternidade e paternidade são magistérios sublimes. O lar é a primeira escola. Os pais são os primeiros professores. O primeiro dia de vida, a primeira aula do filho. E, finalizando o item 4, Kardec diz: o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. E mais uma vez, André Luiz nos diz na lição 98, sob o título Filhos de Deus. No livro Vivendo o Evangelho, ele diz: Jesus tomou a infância como símbolo de pureza do coração, entendendo que a criança é o filho que deposita confiança nos pais, atende suas recomendações, reconhece-lhes o valor, obedece aos ditames da disciplina e do estudo e é submisso ao esforço constante do crescimento integral. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma. Abandonar a crença orgulhosa de que é o rei da criação e assumir definitivamente a condição de filho de Deus. Aquilo que está lá no Obras Póstumas como a causa, né, dessas chagas do orgulho e do egoísmo, André Luiz ressalta aqui. Essa crença orgulhosa de que nós, seres humanos, somos o rei da criação. Nós temos que assumir que somos criaturas, que somos filhos de Deus e, portanto, filhos de um mesmo Pai. Somos todos irmãos, somos todos iguais perante Deus, temos todos os mesmos direitos, os mesmos deveres, e somos, assim, uma fraternidade. E assim, meus irmãos, termino esse capítulo. Espero que tenha sido Termino aqui, então, esse momento de reflexão, de estudo e reflexão. Espero que tenha nos valido bastante toda essa reflexão que Kardec nos traz com essa colocação de Jesus, da pureza de coração, dessa pureza que a gente encontra na simplicidade e na humildade da criança,
e que nos assemelhando a ela, no sentido da pureza de coração, a gente vai construindo a cada dia a nossa evolução para chegarmos então um dia a seres perfeitos. Aí sim, com o coração puro. Grande beijo. Continuamos juntos a trilhar essa estrada rumo à progressão do nosso espírito. Fiquemos todos com Deus. Assim seja.